Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula, então. Hoje nós vamos estar falando sobre América Central continental, ok? Então, olha só, nós temos aí, né, o território da América Central. Observem só pelo mapinha que é uma faixa muito estreita, né? Ela só simplesmente está ali ligando a América do Norte com a América do Sul. É bem diferente da América do Norte e da América do Sul, que já é bem mais amplo, né? Então é apenas uma faixa ligando aí, né, a América do Sul e do Norte. A América Central Continental, ou Istmica, que também assim é conhecida, corresponde a uma faixa de terra que liga a América do Norte à América do Sul e é banhada pelos dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico. O Atlântico forma um imenso mar aberto, denominado Mar das Antilhas ou Mar do Caribe, né? Que nós conhecemos mais pelo Mar do Caribe, devido assim às famosas praias que tem nesse local. E essa parte do continente americano é formada por 7 países. Então nós temos lá em cima Guatemala, e aí vamos vir Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e o Panamá, tá? Então esses são os países que compõem a América Central. Olha só, né, gente, o Panamá. Ali onde é o Panamá mesmo, que está a bolinha mostrando a capital, é bem estreita mesmo essa parte da América Central. O clima tropical predomina na América Central. A América Central é uma região sujeita a furacões com ventos superiores a 200 km por hora, que pode causar imensa destruição e até morte, né? Porque assim, nós vimos que é uma faixa muito estreita, fica ali aberto, vamos dizer assim, né? De um lado o mar, do outro também, e vem então, em determinadas épocas, ventos muito fortes, né? Esses furacões que causam aí imensa destruição. Tem até a temporada dos furacões, né? Que se inicia aí no final do verão, lá no hemisfério norte. E os países pobres, gente, são os mais prejudicados, os que mais sofrem com isso. Conforme nós vimos na aula, eu comentei com vocês que as pessoas às vezes demoram anos para conseguir construir a casa dela. Então, às vezes constrói um pedaço, o ano que vem constrói mais uma outra parte e assim vai até conseguir construir totalmente a casa dela. Vem um furacão e destrói tudo. Então, ou seja, nem o governo e nem a pessoa vai conseguir reconstruir isso da noite para o dia. Então, o prejuízo é muito grande, né, nesses países mais pobres, esses países em desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a Guatemala. A Guatemala é o país mais populoso, né, conforme vocês viram ali no mapinha. Nós falando aí da Guatemala, é o país mais populoso. No litoral do Mar das Antilhas, os reduzidos índices de densidade demográfica decorrem, em parte, pelo predomínio das florestas, porque nós já sabemos, né, que existem aquelas áreas em que as pessoas não querem morar. Por exemplo, áreas desérticas, áreas de florestas. Não é que não tenha ninguém morando nesses lugares, mas, né, a presença da população ali é muito pouca. A maior densidade demográfica ocorre na costa do Pacífico, onde existe a presença de planaltos com solos férteis e clima tropical úmido, que favorece aí a concentração da população, porque eles conseguem plantar, eles conseguem colher, eles conseguem produzir de uma forma mais rápida. E de maneira em geral, a população é resultante da miscigenação de indígenas e espanhóis. Na Guatemala, na Nicarágua e na Costa Rica, nós encontramos muitos descendentes de negros africanos. Então, nesses países, Guatemala, Nicarágua e Costa Rica, nós vamos ter uma miscigenação um pouco mais diferente da população, porque tem aí a presença, né, de muitos descendentes desses negros africanos. Tirando esses países, o restante é mais aí, né, aquelas características indígenas, vamos dizer assim. As condições de vida nessas regiões, gente, são precárias, com baixos índices socioeconômicos.
Esse fato pode ser explicado por alguns indicadores que, além das altas taxas de mortalidade infantil, tem aí também a questão do analfabetismo, grandes desníveis sociais e elevada concentração de renda na mão de apenas algumas famílias. Então nós vamos ter assim aquela minoria das famílias que são ricas, muito ricas, e a maioria da população vivendo numa situação mais precária, né? Em condições aí que não são muito favoráveis. As principais atividades econômicas da América Central estão relacionadas ao cultivo de produtos tropicais para o abastecimento do mercado, principalmente do externo. Hoje, o café e a banana são cultivados em grandes fazendas, que estão entre os principais exportadores, e as terras mais férteis são onde se localizam, né, essas áreas vulcânicas, que tem aquela cinza que eles liberam e que tornam o solo mais fértil. El Salvador, Nicarágua e Guatemala são as regiões recobertas por florestas na Costa Rica. Então, o que acontece? A população, então, e as principais fazendas, né, que cultivam esses produtos, elas estão justamente nessas áreas onde os vulcões expelem, né, as cinzas que tornam o solo mais fértil e assim eles conseguem produzir em maior quantidade. O turismo é uma das grandes fontes de renda dos países centro-americanos continentais. Nós temos Belize, nós temos Guatemala e Honduras, que abrigam muitos sítios arqueológicos da antiga civilização maia, né? E tem recebido aí cada vez mais visitantes interessados na cultura desses povos pré-colombianos. E nós não podemos deixar de falar das praias maravilhosas, né, que são um atrativo para os turistas do mundo inteiro, porque são belíssimas, o clima, né, mantém-se o mesmo o ano inteiro, então assim o turismo é muito, muito intenso nessa região. Na América Central pratica-se também a agricultura comercial de produtos tropicais e familiar. Grande parte da produção agrícola de exportação é realizada em extensas propriedades monocultoras, ou seja, imensas fazendas que produzem apenas um produto. A maioria dessas propriedades pertence a empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos. Então, ou seja, essas empresas, além de se fixarem para aproveitar matéria-prima e mão de obra barata, o que eles fizeram? Eles se apossaram também de imensas fazendas, as melhores terras que eles têm, para poder estar cultivando esses produtos, né, voltados aí tanto para eles, para a indústria deles, quanto para estarem negociando e vendendo aí para outros países. No litoral do Atlântico predomina aí a agricultura familiar, né? Então nós sabemos que a agricultura familiar são aquelas pequenas propriedades onde se produz de tudo, um pouco, e aonde a própria mão de obra é da família, né? Muitas vezes é um ou dois empregados, muito raro, porque normalmente é a própria família que trabalha ali. Os principais produtos cultivados por essas famílias é o milho e a batata. Vamos falar um pouquinho sobre o Canal do Panamá. Aí no livro de vocês tem a imagem, né? Inclusive 2 páginas mostrando aí essa construção gigantesca que é o Canal do Panamá. Um dos grandes empecilhos ao comércio marítimo mundial foi superado em 1914 com a abertura de um canal com 80 quilômetros no Istmo do Panamá. Então nós vimos lá no mapinha que o Panamá tem a faixa mais estreita da América Central. Então ele foi construído pelos estadunidenses, o qual permitiu a travessia entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Então antes do Canal do Panamá, as embarcações tinham que fazer o contorno da América do Sul todinha para estar passando de um continente ao outro, né? Então era uma viagem que demorava muito, era perigoso, muitas vezes vinha um mau tempo, essas embarcações acabavam virando, né? Então, a princípio, na verdade, o Canal do Panamá, ele começou a ser construído pelos franceses. A empresa francesa que começou a construir acabou vindo à falência e os estadunidenses acabaram assumindo a construção do Panamá. Mais tarde, o que acontece? O Panamá
conquistou a sua independência. E aí os Estados Unidos teve que passar, né, a administração do canal para o Panamá. Hoje em dia eles já ampliaram, né, o canal do Panamá, porque naquele tempo as embarcações eram mais simples. E com o tempo vai tudo modificando e nós sabemos que as embarcações vão ficando cada vez maiores, né? E aí o que acontece? Eles tiveram que ampliar um pouquinho mais esse canal, mas o canal hoje está de posse do Panamá, tá? É o Panamá que administra todo o transporte que é passado por eles. Vamos ver um pouquinho sobre essa parte insular, né? América insular. Observem para vocês verem, gente, que tem umas ilhas minúsculas, muito pequenininha. A gente consegue ver o nome, mas não consegue enxergar a ilha, né? Então nós temos aí, na América insular então, aí no Mar do Caribe, ou Mar das Antilhas, é um conjunto de pequenas e grandes ilhas que possuem um clima tropical e está reunido em 3 grupos, que é as Grandes Antilhas, as ilhas maiores, as Pequenas Antilhas, que são essas menorzinhas, e as Bahamas, que fica lá naquela parte de cima. Então, além dos países independentes, existem ilhas e arquipélagos que são territórios ultramarinos de países europeus. Então, tem aí alguns do Reino Unido, da França, dos Países Baixos e também dos Estados Unidos, tá? As ilhas do Caribe, elas foram colonizadas por espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. Então, observem que a colonização já foi feita de uma forma diferente da que ocorreu nos países da América Central. A população é fruto da miscigenação do branco de origem europeia, que é marcante nessa região, e uma minoria de indígenas e da forte presença dos negros que eram escravizados, né, para trabalho nessas ilhas, e acabou tendo uma miscigenação um pouquinho maior. Nós temos aí o destaque para algumas capitais, nós temos aí Kingston, Porto Príncipe, Santo Domingo, São João, que são as principais cidades do Caribe nas quais se concentra a maioria da população. Eu não posso falar, né, das ilhas, das Pequenas Antilhas, das Bahamas, das Grandes Antilhas, sem falar dos paraísos fiscais. Gente, nessas ilhas existem aí, né, os conhecidos paraísos fiscais. Então, os mais famosos são as Ilhas Caimã, as Ilhas Virgens e Bahamas. Nesses países, gente, grandes somas de dinheiro podem ser depositadas sem a necessidade de declarar a sua origem. O sigilo bancário é protegido por lei. Por exemplo, aqui no Brasil, todos os anos nós temos que fazer a nossa declaração de renda. Então, você tem que declarar o que você ganhou, o que você gastou, enfim, né? Você tem que dar uma satisfação. Nesses países, você pode chegar, abrir a sua conta bancária, depositar lá uma grande quantidade de dinheiro, sem explicação nenhuma, de onde você ganhou, de onde veio. Por isso que essas ilhas são muito, vamos dizer assim, procuradas, né? Principalmente por quem, gente? Principalmente por aquelas pessoas que estão envolvidas no crime organizado, né? E que estão aí encrencadas com desvio de dinheiro público. Então, ou seja, eles não têm como declarar, como depositar, como guardar, então eles procuram justamente esses paraísos fiscais para guardarem os seus dinheiros e ficarem aí, né, tranquilos. Vou deixar com vocês então as atividades da página 148 e 149, façam no capricho e até nossa próxima aula e se cuidem!